Amém. Deus abençoe nós. Vamos fechar nossos olhos para uma oração nesse instante. Grandioso Pai, Tu és conhecedor das nossas necessidades. O Senhor sabe o que cada pessoa carece, desde aquele que está sofrendo dores ou mesmo em problema ou angústia ou alguma depressão, que tudo é uma obra do diabo atormentando as pessoas. Mas o Senhor conhece também o desejo daqueles que querem Te servir melhor, fazer Sua vontade, ser um vaso de bênção, e tem tido suas lutas, mas o Senhor não os deixa esmorecer. O Senhor está sempre ao lado deles, os fortalecendo. Continue, Senhor, ajudando cada pessoa que Te busca, que implora por Ti, que espera unicamente no Senhor, para que todos sejam saciados, alimentados e abençoados pelo poder da Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos a uma leitura conhecida em Apocalipse capítulo 15, versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as Tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos, ó Rei dos santos. Rei dos santos. Nós vamos meditar um pouquinho nestes parágrafos que o irmão Brana fala sobre Cristo ser o Rei. Nós sabemos que há muito tempo vem anunciando que Ele é Rei, mas Ele não tem tomado o trono como Rei. Ele tem reinado em indivíduos, Ele tem reinado de uma forma espiritual, mas Ele não tem ainda agido como um rei, segundo o que o próprio mundo pensa, espera, deseja. Quem não quer um bom rei? Que ninguém quer rei mau, mas um bom rei. E nós temos Cristo anunciado como rei desde o início, desde o Gênesis. Quando ele apareceu para Abraão, ele era rei de Salém, que é rei de Jerusalém. Mas não exerceu este ofício de rei. Assim como naqueles dias que ele apareceu para Abraão, ele também apareceu como sacerdote
ofício que ele foi usar após a ressurreição. Foi anunciado que ele era, mas ele não usou aquele ofício enquanto não chegou o tempo. E assim nós vemos que Cristo foi o intercessor, ele foi o mediador por toda a igreja, por todo o povo. Talvez alguém diz, por que que ele não é? Nós vamos ver aqui o que é presente e o que era anunciado para ele ser, que demorou anos para ele poder ser o intercessor, que era o sumo sacerdote, o sumo pontífice. Levou muitos anos, milhares de anos, para ele poder ser o sumo pontífice. Esse ofício ele usou depois da ressurreição, mas já foi anunciado em Gênesis 14. As pessoas têm que acompanhar a Bíblia para ver como que esse Deus, que é tudo isto, tem o tempo certo dele usar certos ofícios. É como ele é o curador desde o princípio. Ele é curador. E veio curando o seu povo, e depois ele seria curador em Cristo. Mas quando Isaías anunciou, Isaías não anunciou que ele seria o curador, mas que ele já havia sido o curador. Diz, pelas suas pisaduras fostes sarados. Isaías 53. Então ele já estava falando uma coisa que já havia acontecido, só faltava as pessoas crerem. E é bom termos a mensagem do irmão Branham, que ele vem mostrando agora, assim como ele é Salvador, mas ele já nos salvou. E o profeta diz, ele não pode te curar hoje, não pode te salvar hoje, porque ele já o fez. Com a atração sobre a montanha, ele fala sobre isso. Então, ele já realizou coisas que nós ficamos à expectativa, ficamos esperando, e ele já fez aquilo. Entende? Esperamos ele curar quando ele já curou. Nós ficamos assim, Senhor, salva meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, enquanto ele já salvou. O que está precisando é de nós crermos que ele já fez. O dia que crermos que ele já fez, aquela pessoa já foi salva. Por isso você chega ao ponto de ver a prostituta arrependida sendo salva, e parecia ser demais da conta uma mulher daquela ser salva, e Cristo deu toda a oportunidade de salvação para ela, é que ela já era salva, e ela não perdeu aquele contato com a pessoa que era seu Salvador. Quando ela encontrou, aquilo fez contato e mostrou que ela era salva. Você é salvo e você vive uma vida perdida há muito tempo, irmão Branham mostra isso. Depois, lá na frente, que você vai aceitar Jesus e vai reconhecer, eu já era salvo. Desde antes eu já era salvo. Quem não é porque não era mesmo. Tem pessoas que não desejam salvação, é porque elas nunca foram salvas. E nós temos que crer, desde que Adão nos derrubou no Éden, Cristo prefigurado no Cordeiro, morto pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, lá no Éden, Cristo estava prefigurado naquele Cordeiro. Já tinha nos erguido novamente. Nós estamos esperando Jesus nos erguer aqui. Quando o primeiro Adão pecou, o segundo Adão já havia sido oferecido
na mente de Deus. Por isso que ele é eterno. Adão pecou ali na frente, mas o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Vamos meditar, isso é gostoso. Adão pecou depois que o mundo foi formado. E Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi morto antes que o mundo fosse formado. Vocês veem? Adão pecou depois. Jesus morreu antes. As pessoas ficam com dificuldade para enxergar isso. É por isso que a Bíblia diz o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus já fez tudo aquilo em si. Ele sabia que ia acontecer. Então foi ali que veio o Filho, foi ali que foi sacrificado o Filho. Foi ali que ele morreu, foi ali que ele tornou a propiciação pelos nossos pecados, quando nenhum ainda havia acontecido, já havia uma oferta, uma oblação para acabar com aquele pecado. Mas Deus veio mostrando isso durante o mundo, as eras, o tempo, esses períodos de 6.000 anos. Deus veio mostrando isso em figuras, como cordeiro, como touro, como bode expiatório. Isso estava morrendo no nosso lugar. Você sabe que pegava 2 bodes, e pegava um e matava um, e jogava o sangue daquele bode morto em cima do vivo. E aquele bode vivo era solto no deserto. E ele ia ensanguentado. E o irmão Branham disse que tanto o bode que morreu era Cristo, como aquele bode vivo era Cristo. Um porque morreu para poder verter sangue, e jogou o sangue sobre o outro vivo, e o vivo saiu com o sangue daquele que morreu, espargindo por todo o deserto, mostrando que os nossos pecados haviam sido levados também. Isto é importante para nós. A nossa dívida está paga. A coisa melhor que temos, se chegar alguém para você, você que deve, aí chega alguém lá para você e já te avisa, você não deve mais. Por quê? Eu já paguei. Mas como que você sabia? Eu já procurei no cartório, no banco, seu nome, e fui lá e acertei tudo, paguei sua dívida. Tem gente que está me ouvindo agora, deve estar pensando assim, onde está esse para pagar a minha? Para pagar a minha. E não é maravilhoso? Você que deve, quando encontra uma pessoa que paga a sua dívida, você fica agradecido, fica até sem jeito, porque mais bem-aventurado é dar do que receber, a Bíblia diz, isto é verdade. Mas saber então que eu pequei, você pecou, e Cristo pagou a nossa dívida. Já está tudo paga. Quando o diabo chega a dizer o seu nome está no SPC, na forma espiritual, a revelação de Deus chega para você e diz, não, Jesus Cristo já tirou de lá, Ele já pagou minha conta e o meu nome está limpo. Não importa o meu nome que tenho agora na terra, mas eu tenho um nome limpo. Um novo nome. Eu tenho um novo nome limpo. É por isso que Cristo morreu por nós. É por isso que tudo o que Ele tinha que fazer já está feito. É por isso que Apocalipse mostra coisas do futuro, coisas do presente e coisas do passado. Por isso Jesus Cristo é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso.
aquele que há de vir para arrebatar sua igreja, depois aquele que há de vir para o milênio, depois aquele que há de vir para viver novos céus e nova terra com a sua igreja. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Graças a Deus. Então, pensando nisto, meus irmãos, a gente vê a grandeza de Deus. Quando a gente precisa de algo, Ele já fez. Quando eu preciso de cura, eu estou à procura de um curador, diz, eu já sou seu curador faz muito tempo. Você está procurando? Eu sou seu curador. Estou precisando de um salvador, e diz, você ainda está à procura? Eu sou seu salvador, eu morri por você. Não há 2000 anos atrás, há 2000 anos atrás, eu passei apenas um flash. Mas aquilo ali já foi feito na eternidade. Eu morri por você. Eu sou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E o profeta diz que o pecado que Cristo veio como Cordeiro tirar é o pecado original, que é a incredulidade. Ele tirou. Agora ele tirou de qual mundo? Porque se ele não tirou desse mundão de gente, ele tirou de qual mundo? Você faz parte do mundo. Você sabia? Você faz parte do mundo. Tudo que tem no seu corpo tem na terra. Tudo que está no seu corpo tem na terra. Luz, cálcio, petróleo. Está tudo aí no seu corpo, está na terra. Mas em você está como um comprimido. Você é como um comprimido desse tamanho de mundo que existe. Agora, Ele já te salvou, Ele já te curou, porque Ele salvou, o Cordeiro veio, verteu o seu sangue, e esse sangue limpou você que crê nele, tirou o pecado do mundo. E você é esse mundo, o qual o pecado foi tirado. Tem um mundo exterior que o pecado ainda está aí. Aquele mundo que não aceita Cristo, aquele mundo que não tem luz da palavra, aquele mundo que não recebe o sangue. Ele está aí, mas você é um mundo que já foi santificado, que foi justificado, que foi batizado com o Espírito Santo. Você é parte desse mundo e Cristo, o Cordeiro de Deus, tirou o pecado meu. Tirou o pecado da sua vida. Você que faz parte desse mundo, Cristo veio e tirou o pecado de incredulidade. Eu e você não somos mais incrédulos. E nem crente como Satanás. Nós somos revelados. Já falei sobre isso. Somos revelados. Isso te eleva acima de Satanás, porque ele pode ser crente, mas ele não pode ser revelado. E você, além de revelado, de crente, você pode ser revelado. Isto porque ele, o Cordeiro, verteu seu sangue para poder tirar esse mal seu. Antes da fundação do mundo, Ele já fez isso por você. Ou desde a fundação do mundo, tudo está pronto. Quando o homem vem e peca, já tem uma oferta para apagar aquele pecado. Deus não vai morrer mais, nem vai oferecer coisa alguma por nós mais. Tudo o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. E o importante que nós temos que entender, irmãos, nós estamos vivendo aqui é o último capítulo do drama de Deus entre os gentios, porque depois só tem mais um capítulo do drama de Deus entre os judeus. Mas nós somos o último capítulo do drama de Deus entre os gentios. O gentil perdeu sua oportunidade, perdeu tudo. Depois dos 144 mil, toma esta oportunidade que o gentil rejeita, os 144 mil toma. E eles é salvo por aquilo que o gentil rejeitou. E o mesmo Deus que levanta o gentil na noiva é o mesmo Deus que manifesta aos 144 mil judeus para poder salvá-los. Deus ama sempre seu povo e Ele sempre tem uma relíquia. Deus sempre tem uma relíquia. Você vai encontrar, Ele teve pelo menos Ló e suas filhas. Ele teve o Noé e sua família. Ele teve o Abraão,
e seus servos, sua família e seus servos. Deus sempre tem uma relíquia. Ele teve um Daniel, lá no reinado de Dario. Ele teve um Sadraque, Mesaque e Abednego, lá dentro da Babilônia. Era a relíquia de Deus. Não tinha mais gente, tinha 3. Deus estava bravo. Sabe o que é bravo? Forte. Forte, poderoso, com 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Valia a pena para Deus. Tinha muitos milhões de judeus que estavam naquela escravidão de Nabucodonosor, mas 3 era relíquia de Deus. 3 estavam em contato com o Senhor. Ele não deixava daquela comunhão corpo a corpo com Deus, espírito a espírito com Deus. Sabe que encostar em Deus, ter um bom contato, falar com Ele, conversar com Ele, viver com Ele, dormir com Ele, andar com Ele, ter poder na vida, testificar dEle, ser morto, ser lançado na cova, ser lançado na fornalha e saber, vou morrer, mas eu creio nele. E chega lá dentro da fornalha e encontra com aquele que você deu a vida por ele aqui fora da fornalha. Deus permite você passar por muitas coisas, mas o que Deus quer ver em nós é esta fé que Ele deu para nós, diz São João, é uma fé que foi dada aos santos, quer dizer, uma fé que foi dada aos separados. Santo é aquele que é separado do mundo, separado das coisas da terra, ele é separado para Deus. Então, estes são os santos, e é sobre estes santos que Deus reina, que Cristo reina. E ele sempre teve um reinado assim, porque até que ele chega a ter um reinado do milênio, ele está reinando espiritualmente com um povo, sobre um povo, com o seu domínio sobre esse povo, porque o rei é aquele que ele domina, ele tem domínio sobre o povo. E o povo diz, eu quero ser dominado por ti. Crer nele como Senhor, como Rei, é crer que ele é o seu dominador. Aleluia. E agora, se ele foi Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, para Abraão, ele é Rei nosso, espiritual, e sacerdote nosso. Vocês estão me entendendo? Ele foi lá, ele é aqui, rei e sacerdote nosso, espiritualmente, mas ele também foi Deus em 16 elementos, Deus feito carne com Abraão. Ele foi Deus feito carne com os judeus, chamado Jesus Cristo, entre os judeus, com um homem chamado Jesus Cristo, que era Deus feito carne, e ele, o grande Deus, foi Deus em 16 elementos, nesses dias finais, na manifestação de Malaquias 4, de São Lucas 17, 26 a 30, nos dias da manifestação do Filho do Homem. Amém. Amém? Essas coisas a gente pode ir falando porque elas estão combinando com as Escrituras. Elas combinam com as Escrituras. Então aqui o irmão Branham diz na revelação de Jesus Cristo, parágrafo 48, o vem o Cordeiro, o Pontífice, retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora eu quero que você enxergue isso daqui, porque ele diz assim, ó, esse é seu ofício presente. Esse é seu ofício presente. Gente, como que as pessoas precisam ter luz da Bíblia, luz da mensagem do profeta, para saber, esse é seu ofício presente. Esse é seu ofício presente de intercessor. Como? Porque ele estava pregando as eras da igreja. Esse é o seu ofício presente. Ele ainda não havia saído para revelar os seus. Esse é seu ofício presente. Vocês estão me entendendo? Por isso o irmão Branham diz, esse é seu ofício presente dentro das eras da igreja.
Existe uma diferença de você ver as eras da igreja e ver Cristo fora das eras, Cristo nas eras intercedendo e Cristo fora das eras, como ele está em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Ele está fora das eras, fora da era de Laodiceia e das eras da igreja. Se ele está fora, então ali você não vai encontrar, depois que ele saiu de Laodiceia, você não vai encontrar aquela mediação presente. Esse é o ofício presente. Era presente quando o profeta estava pregando as eras, mas quando as eras terminam, esse não é mais o seu sacrifício presente, não é o seu ofício presente, porque agora o seu ofício presente era tomar o livro, e se ele não deixa do ofício, ele não pode entrar no outro. Ele tem que deixar do ofício presente, da intercessão dentro das eras, para poder sair, tomar o livro, para poder exercer outro ofício presente hoje. O ofício presente de Cristo hoje é que ele tomou o selo, o livro, converteu em leão, revelou o livro, abriu os 7 selos. Esse cordeiro, ele abriu os 7 selos. Na última era, com o último mensageiro, ele abriu, e ali é onde as pessoas precisam perceber. Por isso até o irmão Branham tinha que sair de cena, porque esse ministério agora era um ministério que estaria dentro da igreja, assim como Cristo tinha que sair de cena, porque o ministério do Calvário tinha que estar dentro da igreja. Assim o irmão Branham tinha que sair de cena, para que o ministério dos selos estivesse dentro da igreja. E aí você vai encontrar o quê? Você vai encontrar uma trajetória de sangue. É uma trajetória de sangue. Você vai no sangue do Cordeiro, lá no Éden. Quando você vê alguém pecando, quando você vê a Eva pecando e concebendo uma célula de sangue da serpente. Porque o que a mulher concebe é exatamente um gens. E o gens é do macho. E ela concebe aquele gens, e aquilo ali é sangue. E foi o que Eva concebeu, e Deus logo em seguida desceu no jardim, não deixou o homem sem intercessão, desceu no jardim, matou o cordeiro, fez roupa para eles, e o sangue daquele cordeiro estava mostrando o sangue de Cristo, que ainda viria e iria ser derramado no Calvário. Mas como Deus é eterno, Ele já havia feito tudo isto antes da fundação do mundo. Tudo estava pronto. Quando o sangue entrou em cena para trazer uma criança, o sangue entrou em cena para libertar a criança, para perdoar a criança. Por isso, São João apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tinha que vir como cordeiro para tirar pecado. Não é o leão, para tirar pecado é o cordeiro, para revelar que é o leão, para poder mostrar para você agora que os trovões foram revelados. Ele tem que vir, tinha que vir como leão e não como cordeiro. Mas ele veio como cordeiro lá atrás, porque ele tinha que nos redimir primeiro. Aleluia. Então vamos notar essa trajetória do sangue. Deus não deixou nós à deriva. Deus foi e nos alcançou, teve misericórdia, deu sangue, matou o cordeiro, cobriu o pecado do homem, provando um dia: eu verterei o meu sangue. Ele mesmo: eu verterei o meu sangue. 20:28 de Atos: eu darei meu sangue. Mas antes que eu verta meu sangue, primeiro eu tenho que dar um símbolo aqui, um entípico. E ele deu o sangue do Cordeiro, prefigurando o sangue de Cristo, que ainda ia ser derramado lá na frente. Mas ele deu um sangue aqui. E aquele sangue cobriu o nosso pecado. E estávamos na terra nesse tempo. E o sangue já tinha feito uma oferta por nós de cobrir o nosso pecado. Irmão, nós passamos por uma trajetória de sangue desde a fundação do mundo. Quando o cordeiro foi morto, foi antes que Adão pecou. E quando o cordeiro foi morto, o meu pecado já havia sido apagado.
O seu pecado havia sido apagado, mas este sangue ainda tinha que vir em cena. E foi por isso que o homem falhou, o homem pecou, e aí veio o sangue do cordeiro e cobriu o pecado. Então nós temos uma trajetória de sangue que nós fomos perdoados. O sangue cobriu o nosso pecado. Nós tivemos um tempo que o sangue cobriu o nosso pecado e nós não existíamos aqui ainda, em corpos físicos. Mas como já estávamos em Deus, e você que é eterno, você veio de Deus e tem que voltar para Ele, mas Ele viu que nós estaríamos num corpo aqui, e Ele já ofereceu tudo isso por nós lá atrás. O sangue já foi vertido. Então o sangue do Cordeiro lá do Éden cobriu o meu pecado e cobriu o seu. Mas Deus mesmo diz, eu não vou deixar somente nisto, tenho que trazer um processo mais profundo neste sangue para a limpeza desse povo, e será o meu sangue. Eu deixarei o sangue animal e verterei o meu próprio sangue. Eu serei filho. Deus pensou em tudo isso, em ser pai, diz o irmão Branham. Ele pensou em ser pai, ser filho, ser Espírito Santo. Ele pensou em ser tudo isso. E ele pensou e veio e manifestou. Ele queria estar na igreja. Ele queria comer com a igreja, ele comeu. Ele diz, mas agora eu quero estar dentro dela. Ele esteve. O que Deus quis, ele fez. Aleluia. Então, estamos pensando nisso um pouquinho. A trajetória do sangue. Quando nossos pecados foram cobertos, nós não existíamos. E depois ainda Jesus veio e morreu no Calvário, e os nossos pecados não foram cobertos, foram apagados, dissipados. Não existe mais. E nós ainda não existíamos, e o pecado que eu ia praticar, Jesus já havia dissipado com ele também. A vida de um eleito é tremenda, por isso nós temos que ser obedientes. Nós vamos mostrar o que nós somos, gente. Tem que o irmão Branham diz, uma ovelha é obediente. Uma ovelha não reclama os seus direitos. Uma ovelha obedece. Obediente a quê? Obediente a pastor? Obediente à Bíblia. E quem é obediente à Bíblia é obediente ao pastor. Se uma mulher é obediente à Bíblia, não vai ser o marido? Eu duvido. Uma mulher que obedece à Bíblia, que ela não é uma boa esposa, obediente ao marido. Mas aonde começa? Na Bíblia. Onde começa o bom esposo? Na Bíblia. Se ele é um bom esposo, na Bíblia, então ele será um bom marido. É aqui mesmo, ele crendo na Bíblia, ele amando a palavra. Aleluia. Agora o período do sangue, viemos no tempo das 7 eras da igreja, e que Cristo já havia prefigurado tudo isto como rei, sacerdote, lá no tempo de Abraão, em capítulo 14 de Gênesis, mas ele veio cumprir esse sacerdócio, porque o irmão Branham diz que aquele Melquisedeque era a pessoa eterna, e ele veio cumprir aquele sacerdócio após sua morte e ressurreição. Mas ele cumpriu. Gente, se Cristo cumpriu isto depois que morreu e ressuscitou, ele tem intercedido por nós, ele fez um período de intercessão, como diz o irmão Branham, ele manteve ali no trono por quase 2000 anos, mas agora ele dá um passo, ele toma um livro e dá um passo. Eu me esqueço desse parágrafo, mas está na festa das trombetas, né? Ele toma um livro e dá um passo. Por que a pessoa não percebe? No primeiro selo, ele toma o livro e dá um passo, mas as pessoas não percebem isso. Um passo para quê? Para mostrar para mim e para você, olha, eu não sou apenas aquele cordeiro que morria 2000 anos atrás, que tirei o pecado do mundo dos meus filhos. Eu tirei o pecado deles, tirei a incredulidade deles, porque Deus não pode tirar a incredulidade de quem não é dele, Ele só tira a incredulidade de quem é dele. Não pode, incredulidade não pode estar em nós. E você sabe, quando você nasce, você já nasce mentindo, já nasce em pecado. Em pecado minha mãe me concebeu, Salmo 51. Nasci em pecado minha mãe me concebeu.
Agora você vê o quão poderoso é o sangue. Avalia que ele tem, o que ele faz por nós. Que é tremendo é isto. O que o sangue fez, o que o sangue faz. Agora não é que precisa de ter um sangue ali agora no céu, um cordeiro ali, vertendo sangue, porque ele já verteu aqui na terra. Ele já verteu. Por isso, irmão Brana diz na mensagem o sinal, é 60, vocês lembram? 60, deve ser 60 mesmo. Ele diz, agora o sinal não é mais o sangue, e sim a vida. Por quê? Porque a vida saiu do sangue lá no Calvário e veio ser o sinal no dia de Pentecostes. E depois, durante todo esse período das 7 eras da igreja, olha, o Espírito Santo sendo o sinal. E chega a um certo ponto que ele tem que sair do trono, que foi exatamente ao terminar as eras que Cristo foi posto fora da igreja. É ali onde a era escureceu. Se você puder entender o que o irmão Brana desenhou das 7 eras da igreja, e aquela bola que quer dizer lua, aquela lua da 7ª era, aquilo ali era Laodiceia. É a era de Laodiceia. E quando Cristo saiu da igreja de Laodiceia, aquilo ali escureceu tudo, deu um eclipse. É quando Cristo saiu, a lua escurecerá. Se o povo pudesse perceber, as estrelas cairão do firmamento, não darão mais seu brilho, e a lua sempre aponta para a igreja, e ali estava a igreja, simplesmente com uma fagulha de eleito lá dentro, que Jesus do lado de fora, em Apocalipse 3:20, dizendo, eis que estou à porta e bato. Sabe o que era aquilo? Vou sair do trono. Saia da igreja, saia de Laodiceia, deixa ela, venha para fora, eu estou de fora. Se o povo pudesse entender que a intercessão está fora de Laodiceia, porque Cristo não está dentro de Laodiceia. Se Cristo não está dentro de Laodiceia, a intercessão não está lá dentro. E se a igreja está sozinha, eu não quero estar nela, eu quero estar com Cristo sozinho, do lado de fora da igreja, porque é ali que eu me encontro com o sangue. Aquele que verteu o sangue está do lado de fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Agora você sai fora. Para quê? Para você perceber a trajetória desse sangue. Ele saiu do trono, saiu, terminou a intercessão, agora ele tomou o livro. O que ele é agora? Ele converteu em leão. O intervalo 105. Essa é a verdade. Olha ele mudando de ofício outra vez. Ele teve um ofício presente nas eras, que foi ser o nosso pontífice, nosso intercessor. Ele intercedeu por nós nas eras, mas nós já tínhamos essa intercessão dele antes, desde a fundação do mundo. Mas ele saiu das eras, por isso nós saímos com ele. Quando a igreja o colocou para fora, você tem que ver que a igreja, a organização, não vai crer na abertura dos selos, porque é a esposa de Cristo que sai de dentro de uma assim chamada noiva. É a esposa de Cristo que sai de dentro de uma assim chamada noiva. Irmão Brana diz, há muitas noivas, mas há uma só verdadeira. Ao nascer do sol ele fala sobre isso. Há muitas noivas, uma só verdadeira. Há muitas igrejas, diz, mas há uma só verdadeira. 72 ao nascer do sol. Há muitas, mas tem uma verdadeira. E é isso que você tem que importar, meu irmão, porque você acompanha o sangue, a trajetória do sangue. Você diz, mas o porquê? Porque ele não está morrendo mais hoje, e nem está lá no altar intercedendo, porque assim diz o Senhor, foi o profeta que pregou, é a abertura dos selos, e a abertura dos selos você tem que saber que é o reclame para a esposa de Cristo, não é para todo mundo, é para quem tem seus nomes no livro da vida, e que os selos foram abertos para poder revelar o seu nome. E quando você ouviu a abertura dos selos, você diz, eu creio nisso aí. O cordeiro saiu do trono, você diz amém. Você nem sabe o porquê. Deveria saber. É porque o seu nome estava lá escrito
e o cordeiro saiu da era, você saiu, o cordeiro saiu de Laodiceia, você saiu. O cordeiro terminou o trabalho dele nas eras e saiu e ficou na porta batendo, e você ouviu e saiu com ele também, juntamente com o profeta da era, que está tudo fora de Laodiceia, e as pessoas não percebem que o próprio ministério do Filho do Homem seria manifestado fora ao terminar a era de Laodiceia. 108, hoje tem se cumprido essa escritura, tradução de Goiânia. 108. Quando é que isso ia acontecer? Já aconteceu. Ao terminar a era, então manifestaria o Filho do Homem. Ao terminar a era, a noiva conheceria os mistérios de Apocalipse 10, festa das trombetas 206. Ao terminar a era, está lá escrito, por que não crê? Mas quem é que vai crer? É o eleito, que o seu nome já está escrito no livro. Outro não pode sair de Laodiceia, outro não pode crer que a intercessão terminou. Eles não podem crer, porque eles querem ficar no altar antigo. Os judeus quiseram ficar no altar da lei, os judeus quiseram ficar no altar do cordeiro animal, enquanto que os da graça entraram no altar do cordeiro humano de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, você entendeu a trajetória daquele sangue. Ele saiu daquele lugar. A proteção estava na palavra, lá no Éden. O homem e a mulher desobedeceu a palavra. Deus teve que matar o cordeiro, porque tinha que ter outra proteção para eles. Agora era o sangue. Era aquele sangue. E depois nós temos que ver que Deus não poderia deixar só naquele sangue de animal. Tinha que vir no sangue dele, porque ele é a palavra. Então a palavra se fez carne para poder vir e te remir, porque você faz parte daquela palavra que escondia Adão atrás dela, e Adão pecou, mas agora você está com esta palavra dentro de você. Aí o salmista diz no Salmo 105, creio que é Salmo 105, ele disse, 105 é o versículo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. 119, 105. Agora, tudo isso daí é para você ver onde o sangue vai. O cordeiro saiu das eras, então ele não é cordeiro mais. Assim diz William Branham, que ele é leão. Ele diz que ele saiu e tomou o livro, e o cordeiro não vai sair para tomar o livro. Ele já saiu e tomou o livro e converteu em leão. Isso não quer dizer, irmãos, que ele converteu em leão para o mundo, que ele é um juiz do mundo. Ele ainda não julga o mundo. O mundo, para ser julgado, eu e você tem que sair daqui. Irmão Branham diz assim, sabe o que julgará esse mundo? É a sua vida limpa, a sua vida santa, mulher. A sua forma de vestir de uma forma santa, de obedecer à Bíblia, de ficar calada. E você, homem, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar sua esposa, seus filhos, render sua vida a Deus, ser uma pessoa que teme ao Senhor todos os dias da sua vida. Isso daí prova que você veio dele e qualquer dia tem que retornar para lá. O que vem a trajetória do sangue? Eu falei que ia falar Rei dos Santos, mas foi a trajetória do sangue. Por que isso? Por que Deus faz umas coisas dessas? Gente, olha o sangue vertido. Para quê? O sangue vertido para te limpar, para te purificar, para me purificar. E agora isso ele já fez. O que vai te ajudar agora não é mais aquele sangue, porque ele já te ajudou, ele já fez o trabalho para você, ele já pagou a sua dívida. Olha, eu tenho que ficar chamando Jesus porque eu estou fazendo dívida todo dia para ele poder pagar. Não, ele já sabia que a minha dívida era grande mesmo, então ele já pagou antes da fundação do mundo. Ele já ofereceu o cordeiro na mente eterna de Deus, e a minha dívida foi paga, e o meu pecado foi apagado. O seu, pensa nisso. Agora, quando ele saiu do trono para revelar os selos, 28 de fevereiro de 1963, apenas temos aquele início, aquele anúncio, dia e hora ninguém sabe, e ali estava Deus aparecendo, nuvem misteriosa, chamada pelo próprio irmão Branham, aquela nuvem misteriosa, e a nuvem misteriosa faz parte de Mateus 24, verso 36, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O Pai queria deixar isso para ser manifesto nesse dia final, através do último ministério de Filho do Homem entre os gentios.
Era exatamente nos dias idênticos aos dias de Ló, aos dias de Noé. Vai em Mateus, capítulo 24, verso 36, 37 em diante para você ver. Se não é esses dias, e foi esses dias aconteceram no tempo do irmão Branham. Então foi naquele dia, é ali que se vê o Senhor vindo. Não o rapto nós estamos aguardando, mas o Senhor vindo para manifestar como Filho do Homem, o Senhor vindo para aquela manifestação. Ele tinha que vir para cumprir São Lucas 17, 26 a 30, e ele já veio, ele já cumpriu. Agora, deixa eu mostrar para você apenas isso aqui. Quando o sangue estava na palavra, porque a proteção estava na palavra lá no Éden. Se eles guardassem a palavra, eles estavam protegidos. Quando pecaram contra a palavra, eles perderam a proteção. Deus teve que vir matar o cordeiro para dar-lhes outra proteção. Aí o sangue do cordeiro foi a proteção, cobrindo o pecado do homem, até que viesse o sangue verdadeiro do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. O sangue de Jesus Cristo. Quando veio o sangue de Jesus Cristo, os judeus ficaram apegados no sangue de bode. É a mesma coisa agora, vocês têm que notar. É a mesma coisa, essa é a trajetória do sangue. O sangue saiu do cordeiro, agora era um cordeiro humano, era Deus feito carne, Deus feito homem, para poder nos salvar. Mas eles rejeitaram aquele sacrifício e nós aceitamos. Então, a todos quantos ele veio para os seus e os seus não receberam, mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São João capítulo 1, verso 12 a 14. Então você encontra isso, o que Deus já fez por nós. Ele já fez a obra, o sangue já foi vertido, ele já manifestou esse poder para todos nós. Nós devemos aceitar agora o que ele já fez. Diga, a intercessão já foi feita. A trajetória do sangue é isso daí. Quando termina as eras da igreja, o cordeiro sai do trono e toma o livro e converte em leão. Não adianta você estar buscando, chorando pelo sangue, quando ele já fez aquilo pelos eleitos. Jesus não precisa interceder mais pelos eleitos, ele já intercedeu, como ele intercedeu para Pedro, antecipadamente, antes de Pedro pecar. Ele intercedeu pela igreja eleita, antes dela pecar. Já está tudo pronto. Aí o sangue foi vertido, o Espírito Santo veio para mostrar que aquele sangue foi aceito. Olha para vocês verem, o Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando chegou, estava provando, o sangue foi aceito. Era uma prova para nós, o sangue foi aceito. E se eu for, e ele foi mesmo, porque aí virei outra vez, ele veio mesmo. Se eu for, virei outra vez. Agora, ele fez esse trabalho e já está pronto. Durante todas as eras, ele já intercedeu. Agora, quando ele chega na última era, o sangue de Cristo, que foi vertido, agora ele passa para leão. Então, ele não é cordeiro mais. Ele não intercede. Não, já foi a intercessão. Você tem que deixar Deus expressar seus atributos. Você tem que deixar Deus caminhar. Você tem que ver o processo deste sangue. O que é que ele vem fazendo desde o passado, o que ele está fazendo até aqui. O que este sangue tem processado. Agora, se eu não creio que ele saiu do trono, eu não creio que ele foi cordeiro, porque para provar que ele venceu, como está em Apocalipse 5, o leão venceu. João, não chores porque o leão venceu. Para provar que o leão venceu, eu tenho que ver agora o altar de misericórdia sido deixado por Cristo, porque ele, como leão, venceu. E ele se apresenta em Apocalipse 10:3, bradando como leão, com o livrinho já na mão. Livrinho aberto, ainda a Bíblia diz, Apocalipse 10, o livrinho está aberto na mão de Cristo. É o mesmo Cristo que foi cordeiro, que morreu por você. É o mesmo Cristo que intercedeu por você durante as eras do capítulo 5 de Apocalipse. É o mesmo Cristo que no capítulo 5 de Apocalipse anunciou que ele era o leão e que o leão tinha vencido, mas só mostrou que ele venceu quando terminou as eras. Aí ele apresenta como um leão. Ele brada como leão e já vem com o livrinho aberto, o livro que ninguém podia olhar para ele durante as eras, que não sabia nada, não entendia de cavalo branco, de cavalo negro, de cavalo vermelho, de cavalo amarelo, não entendia nada. Agora veio o sétimo anjo, e nos dias da voz do sétimo anjo, foi os dias que o leão bradou. Irmãos,
Queira ou não, se você quer misericórdia, está na mensagem do dia. O sangue, a trajetória do sangue, está na mensagem do dia. Na terceira etapa, entra ali, mergulhe nela, diga eu creio nela. O Cordeiro saiu do trono porque ele tinha que revelar os selos, ele tinha que manifestar como um leão, para provar para nós, o leão venceu, senão Apocalipse 5 nunca ia cumprir. O leão venceu e ele veio aqui provar para mim e para você que ele é vencedor. Eu creio nisto. Amém? Vocês me desculpem, quem me ouve me desculpe, porque nem sempre a gente prega o que quer. Certo? Mas fica essa trajetória do sangue para você ver. Perdeu agora a revelação dos selos, perdeu o sangue. E o que acontece com o capítulo 8 de Apocalipse, quando o Cordeiro abre o sétimo selo, quando ele abre o sétimo selo, depois há fumo no altar. Depois que ele abre o sétimo selo. E o sétimo selo foi nos dias do irmão Branham. Irmão Branham diz aquele sétimo anjo, daquela constelação de 7 anjos, é ele quem tinha o sétimo selo. 152 do sétimo selo. E logo 201 do sétimo selo ele diz, e ele voou para mim. Aquele sétimo selo estava ali agora. Aquele anjo que tinha o sétimo selo tinha voado para o profeta. Quer dizer, estava num homem. O sétimo selo, que havia se tornado um homem, veio de uma constelação do sétimo anjo e entrou no sétimo anjo terreal. Veio da eternidade e entrou no terreal. Era o que tinha o mistério do dia, da hora, tudo que você precisa. Estava ali. E é por isso que você encontra fé para rápido. Ninguém que ainda duvida que o Cordeiro saiu do trono tem fé de rápido. Se duvida, ele não pode ter fé de rápido, porque para você ter fé de rápido, você tem que ver o Cordeiro tomando o livro, convertendo em leão, saindo do trono e vindo entregando este livro para Apocalipse 10:7, que é o profeta do dia, e esse profeta veio, revelou, pregou os 7 selos de Apocalipse, a revelação dos 7 selos. Você tem essa revelação e o sangue agora está aí. Isso quer dizer proteção. Proteção. Não tem coisa melhor do que a proteção da palavra. Hoje nós somos espiados pela palavra feito carne. Festa das trombetas, 232, irmão. 238. Festa das trombetas, 238. Ele diz que agora a expiação é pela palavra. Se você notar como foi lá no princípio. Era pela palavra no Éden, o Adão pecou, veio o sangue de cordeiro. Aí a expiação agora, o Cristo saiu do trono e agora o que te expia é a palavra. Ou você obedece à revelação de Apocalipse 10, que o irmão Branham diz, o sétimo selo, Apocalipse 10, era o sétimo selo. Mais um parágrafo, me ajudei. Festa das trombetas, 229. Creio que é isso daí. O sétimo selo é Apocalipse 10. Era. Ele ainda diz. Então você tem que ver que isso tudo já tem acontecido. Amém? Tome essa mensagem, ela é a sua proteção. A palavra te protege hoje, assim como a palavra protegeu Adão antes do pecado. A palavra voltou a te proteger. Espiado pela palavra, feito carne em nosso meio. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de crer e ver essas coisas. A gente é muito pobre, muito simples para ver, mas a gente tem que agradecer. Se somos um Pedro de hoje, estamos agradecidos. Se somos a Maria Madalena, Samaritana, Zaqueu de hoje, muito obrigado por podermos ver estas coisas. Quando os Anás e Caifás não conseguem ver, ainda tem Pedro e Maria Madalena, e Samaritana, e Zaqueu, e Mateus, o publicano, e outros que podem ver. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos guardar nossa vida, esse contato vivo com a sua presença e com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti. Sempre hei de suplicar
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Justo Galileu, se o Monte Calvário falasse, talvez me condenasse por falar pouco de ti, do sacrifício da cruz que meu querido Jesus padeceste por mim. Ele é santo, Ele é Deus, Ele é o Rei dos judeus, é o justo Galileu, Jesus. Ele é santo, Ele é Deus, Ele é o Rei dos judeus, é o justo Galileu, Jesus. Justo Galileu, se aquela oliveira falasse a aflição que tu passaste quando no horto orava, suor e sangue transpirou, tudo isso por amor, quando a hora se aproximava. Ele é santo, Ele é Deus, Ele é o Rei dos judeus, é o justo Galileu, Jesus. Ele é santo, Ele é Deus, Ele é o Rei dos judeus, é o justo Galileu, Jesus. Justo Galileu, se as terras da Palestina descrevesse em tua sina, o mundo inteiro parava para ouvir com atenção quão triste foi tua paixão, todo olho chorava. Ele é santo, Ele é Deus, Ele é o Rei dos judeus, é o justo Galileu, Jesus. Ele é santo, Ele é Deus, Ele é o Rei dos judeus, é o justo Galileu, Jesus. Justo Galileu, se as terras da Palestina
descrevesse em tua sina, o mundo inteiro parava para ouvir com atenção quão triste foi tua paixão. Todo olho chorava. Ele é santo, ele é Deus, ele é o rei dos judeus, é o justo Galileu, Jesus. Ele é santo, ele é Deus, ele é o rei dos judeus,